Querido irmão, querida irmã, para esta terça-feira da oitava semana do tempo comum, nesse dia 1º de março, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, depois do alerta de Jesus a respeito da partilha dos bens, como vimos ontem, Pedro quer saber o que acontece com eles que deixaram tudo e o seguiram. Sempre que alguém deixa alguma coisa, tem em vista algo melhor em troca. Os discípulos que deixaram tudo encontraram em Jesus e na sua mensagem uma causa e valores superiores. Na vida cristã, o ponto de partida e de chegada é sempre Jesus Cristo e o Evangelho, como plenitude humana. Isso é um convite a deixar tudo o que é incompatível com o seguimento a Jesus. Esse seguimento radical a Jesus pode trazer incompreensões, perseguições e até a morte, como aconteceu com o próprio Mestre. Jesus procura esclarecer que o reino do dinheiro é incompatível com o reino de Deus. A mensagem do Mestre não despreza a família nem os bens necessários a uma vida digna. Ao contrário, propõe solidariedade aos desprovidos desses bens. Querido irmão, querida irmã, o jovem rico não aceitou o convite de Jesus, deixar tudo e segui-lo. Não abriu mão de nada. Pedro e seus companheiros deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles terão sua recompensa. Receberão 100 vezes mais, agora, lhes assegurou Jesus, e no futuro a vida eterna. 100 vezes mais com perseguições, isto é, no meio de dificuldades e provações. Quando a gente escolhe uma coisa, renuncia a outras. Quando se faz uma opção, abre-se mão de outras possibilidades. O amor nos pede renúncia. É assim no casamento. É assim na nossa aliança com Deus, no seguimento de Jesus. A fé cristã é uma escolha fundamental que fazemos de Cristo, uma escolha que dá o tom de nossa vida. Ela marca todos os nossos projetos, todos os nossos passos. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, pensar como sua fé marca sua participação em tudo, como na comunidade, na família, e como está o seu processo de seguimento a Jesus nesse tempo que se chama hoje. E reze assim comigo. Senhor Jesus, nada faltará a quem investir a própria vida em ti e no Evangelho. Aliás, tudo lhe será multiplicado, pois sua comunidade será regida
pelo amor e a partilha de bens entre todos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira da oitava semana do tempo comum, nesse dia 1º de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 a 16, também o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 28 a 31, rezar o Salmo 97. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar também a leitura da primeira carta de São Pedro e a continuação da reflexão aplicada à vida. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles, ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que não para si mesmo, mas para vós, estavam ministrando essas coisas que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, começando aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, somos chamados à santidade, diz a liturgia da palavra de hoje. Mas para isso, há um processo de seguimento e busca que exige de nós muito esforço, sobretudo renúncias. E não é renúncia de qualquer coisa. É renunciar a coisas elementares de nossa vida, como, por exemplo, a família. Vimos no evangelho de ontem que o homem que procurou Jesus teve dificuldade de segui-lo porque era muito rico e não queria vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Essa proposta mostra a radicalidade do segmento. E hoje a proposta não é diferente. Depois da manifestação de Pedro sobre o fato de ter deixado tudo, inclusive a família, Jesus lhe garante que todos aqueles que conseguirem fazer isso receberão 100 vezes mais, porém com perseguições. Vemos, contudo, que ser santo não é algo fácil, como nos mostra a primeira leitura. Para ser santo, é preciso passar por um processo de esvaziamento, tendo como exemplo o próprio Cristo, que, mesmo sendo de condição divina, não se apegou a ela, mas esvaziou-se de si mesmo, aceitando ser pregado na cruz. É o exemplo sublime de desapego, de doação da própria vida. Às vezes, relutamos para nos desapegarmos de coisas tão pequenas, quase insignificantes, perto da grandeza do reino e da promessa que Jesus nos faz. O que será que nos falta ainda? Pensemos sobre isso nesse dia de hoje, à luz desses dois textos que a liturgia da palavra nos propõe. Devemos estar sempre prontos para agir, diz a primeira leitura, e ser sóbrios, conscientes de nossa missão e de tudo o que ela representa.
Por isso, comecemos deixando de lado as paixões deste mundo, os vícios, as atitudes que não condizem com um discípulo. Com o passar do tempo, virão as outras formas de renúncias, pois se trata de um processo, como nos mostra o Evangelho de hoje, quando trata do seguimento de Jesus. Depois que o homem rico volta triste porque não quer deixar seus bens para seguir Jesus, Pedro, cheio de si, afirma: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus então confirma que quem tiver deixado tudo, inclusive seus bens mais preciosos, família, para servir a Deus, receberá uma recompensa muito maior, 100 vezes mais, tanto aqui quanto na vida eterna. Porém, não podemos seguir movidos apenas por esse interesse, isso é, querendo obter benefícios e ser os primeiros. Os primeiros do reino são aqueles que primeiramente se dispõem a servir. Em suma, o que esses textos nos mostram hoje é que devemos seguir Jesus sem interesses particulares. Quem assim agir estará perdendo tempo. Quem consegue renunciar para segui-lo obterá recompensa, mas quem nada tem e segue para obter vantagens, ou porque não tem nada a perder, está enganando a si mesmo. E quando chegar às provações, irá desanimar com muita facilidade. Querido irmão, querida irmã, com tudo isso, a liturgia de hoje nos ensina a seguir Jesus, servindo-o na humildade, mediante a doação da vida a nossos semelhantes, procurando sempre fazer o bem, sem esperar recompensa. Deus sabe de nossos merecimentos, que possamos lapidar esse procedimento em nossa vida e nos formar para o serviço a Deus e aos irmãos na gratuidade do coração. E agora, querido irmão, reze assim comigo. Divino Espírito, que eu jamais apegue a coisas, lugares ou pessoas, de modo a me manter sempre livre para fazer a vontade do Pai, seguindo os passos de Jesus. Amém.